Seguindo então com a nossa apresentação, vamos ver aqui um caso de ressonância. Essa ponte ela não colapsou face os fortes ventos, e sim ela colapsou devido à frequência dos ventos ou dos agentes externos ser iguais à frequência natural de oscilação da ponte. Isto ocorre somente em sistemas que têm massa e mola, assim como nos sistemas elétricos. Isto ocorre somente onde tem indutor e capacitor. Vejamos o nosso estudo de caso. Aqui nós temos um transformador, uma carga linear. Depois desta carga linear ser acionada, que vai ter um fator de potência baixo, um fator de deslocamento baixo, sendo mais coerente com a nossa nomenclatura, nós vamos instalar um banco de capacitores, não um filtro já, por enquanto só um banco de capacitores. E depois de instalado o banco de capacitores, nós vamos colocar cargas harmônicas, cargas não lineares. E vamos verificar o estrago que isso vai poder fazer no sistema. De novo, iniciamos aqui com a carga linear, que é o motor. Nós verificamos que existem mais MVA do que megawatts, isso é natural. Então aqui nós temos MVA. Ligo o banco de capacitores e aqui corrijo para 1, praticamente 1, o fator de deslocamento. Depois eu aciono as cargas não lineares, um inversor de frequência, e aí eu verifico que os MVA aumentam. Bom, se eu tenho mais MVA do que megawatts, naturalmente o meu fator de potência baixa. Veja que aqui eu não estou falando fator de deslocamento, fator de potência. Precisamos lembrar do tetraedro das potências, Então aqui eu tenho P, nessa seta azul aqui. Aqui eu tenho Q, e aqui eu tenho D, que é a potência de distorção, e o S é a diagonal desse tetraedro. Muito bem, depois eu tiro os capacitores e veja, se eu tiro os capacitores, a coisa volta a ficar melhor. Não boa, mas melhor. Muito parecida aqui com o início. Logo eu chego à conclusão que a carga não linear aumentou os MVA, como não aumentaram os megawatts, de certeza aumentaram os MVAR. Só que não os mesmos MVAR do deslocamento, são os MVAR de distorção. Nós podemos, aqui abaixo, verificar, o fator de potência é sempre em torno de 1. O fator de deslocamento é sempre em torno de 1. Nós podemos verificar aqui que o fator de deslocamento sempre está em torno de 1. O que baixou foi o fator de potência. Por quê? Porque aumentaram só os MVAR de distorção e não os MVAR de deslocamento, do famoso cosseno φ. Muito bem, agora vamos a uma análise da tensão e da corrente de entrada. Inicialmente, apenas a carga linear, o motor, existe um pequeno atraso entre tensão e corrente, que talvez precisássemos de um zoom melhor aqui para enxergar. Coloco os capacitores, fica perfeito, fica em fase. Coloco a carga não linear, eu nem sei o que tem aqui, de tanta distorção na corrente. Inclusive a tensão ficou distorcida, Até a tensão foi afetada. Tiro os capacitores
fica como estava aqui na frente. Então, claramente, eu vejo já um efeito estranho aí, que é o efeito de ressonância. Um zoom, então aqui está tudo perfeito. Agora eu ligo, né, inclusive o fator de deslocamento é 1. Eu ligo a carga não linear, olha aqui, ó, como é que ficou. Eu tenho até uma distorção bastante grande aqui, ó, acima de 60 Hz, né? Eu tenho uma frequência sobreposta de 60. Claro, eu tenho cargas harmônicas, era de se esperar, mas não distorções que afetasse a tensão dessa maneira. Distorções individuais superiores a 3% já são distorções de tensão bastante grandes. Também consigo ver a corrente nos capacitores, que ela é 0, depois eu aciono os capacitores e depois, quando aciono as cargas não lineares, olha o que acontece aqui com a corrente no capacitor. Depois eu desligo os capacitores de novo. Um zoom aqui na corrente dos capacitores, olha o que virou a corrente nos capacitores. A corrente harmônica parece maior do que a corrente de 60 Hz. Agora, vamos separar por harmônico, né? Como é que estão os harmônicos no banco? A gente verifica aqui, ó, que o sétimo harmônico ele está bastante grande. Né? Então, nós temos um problema de ressonância aqui no sétimo harmônico. O sétimo harmônico ele está de 275%. Né? Ele está muito maior do que o harmônico que era para ser, que é o fundamental, que é o azul aqui. Não que não tenhamos outros harmônicos, né? Se nós pegarmos pelas cores, eu tenho um quinto harmônico também, mas bem menor do que o sétimo harmônico. É bem mais razoável. Vamos às distorções de tensão no banco. Essa aqui é a maior delas, que também é o sétimo harmônico. Eu tenho aqui 40% de distorção de tensão, é muita coisa. Como nós vimos, o ideal é não ser superior a 3%. O quinto harmônico está em 2%, então poderíamos dizer que tá ok. Claro que além dos 3% individual, a distorção harmônica total de tensão, que aqui ainda não aparece, ela não pode ser superior a 5%. Temos agora no banco a distorção total de tensão e de corrente. Verificamos aqui que a de corrente ela chega num valor de acima de 250. E a de tensão, que deveria ser 5%, ela é de 40%, né? Em torno de 40%. Poderia ter olhado aqui também, 276% a de corrente e 40% a de tensão. Ambas são enormes. E depois o banco de capacitores é desligado, a distorção de corrente ela cai a 0, claro, foi aberto o banco de capacitores, e a detenção vai demorar um pouquinho por conta que o capacitor leva um tempo para descarregar. Agora as grandezas eficazes do banco, né? Vamos ver os MVR que o banco gera, né? Então, liga o banco, gera a potência reativa necessária para corrigir o fator de deslocamento. Aqui ele continua corrigindo o fator de deslocamento, só que ele passa a gerar mais reativo por conta da distorção harmônica aplicada no banco. Depois você desliga o banco. A tensão no banco, né, é 0, depois a tensão nominal. Depois a tensão no banco sobe, inclusive, por conta dos harmônicos. E depois a tensão ela vai caindo conforme o capacitor vai se descarregando. E a corrente no banco é 0. Liga, corrente nominal, a corrente aumenta, claro, você está aplicando uma tensão distorcida no banco, e depois a corrente cai 0. É natural
a corrente do banco aumentar com distorção de tensão, porque a impedância do banco de capacitores ela depende da frequência. Se você aumentar a frequência, a impedância cai naturalmente para a mesma tensão a corrente aumenta. É claro que temos que analisar isso para cada harmônico. Aqui nós temos um comparativo do sistema mecânico. No sistema mecânico, nós temos para o amortecedor que a força é igual a uma constante de amortecimento vezes a velocidade. Isso aqui é velocidade. Nós temos que a força numa massa, força igual a massa vezes a aceleração, e a força da mola é kx. Da mesma forma, nós podemos analisar sistemas elétricos onde num resistor V igual a RI, isso aqui é I, V igual a L dI dt, fórmula clássica, e V igual a Q sobre C no capacitor. Então, o capacitor, ele armazena energia em forma de campo elétrico, a mola armazena energia em forma de deslocamento, quando ela está comprimida ou ela está alongada. O indutor, ele armazena energia em forma de campo magnético, e a massa, ela armazena energia em forma de aceleração, porque se você desacelera ela, alguém vai te jogar um caminhão. Se você desacelerar o caminhão, esse caminhão vai fazer um estrago, vai fazer um trabalho. Ou para você acelerar um caminhão, você precisa fazer força também, ou qualquer que seja a massa. Então, a gente até diz em forma de energia cinética, talvez seja mais fácil de entender isso, mas para haver variação de energia cinética, precisa haver aceleração. Finalmente, no resistor, que é um elemento que consome energia, nós temos aqui o amortecedor, que ele transforma a energia em calor, tal como o resistor. Então, o amortecedor, ele é um elemento dissipador de energia, assim como o resistor. Assim como pode haver uma ressonância mecânica, pode haver uma ressonância elétrica. Bom, e como a gente vai evitar essa ressonância? Em automóveis, a gente coloca um amortecedor que vai transformando a energia das oscilações em calor e o automóvel oscila menos. Agora, eu não posso sair adicionando o resistor em sistemas elétricos, porque isso seria inviável, A gente só teria perdas, não é isso que a gente quer. Então, vamos ver algumas técnicas para evitar a ressonância elétrica. Primeiro, vamos estudar aqui os indutores e os capacitores, que é o que provoca a ressonância elétrica. A impedância do indutor ela é J⍵L, a do capacitor é 1 sobre J⍵C. E se eu tiver um indutor em série com um capacitor, isso aqui pode virar um curto, quando uma impedância for igual a outra, que é esse caso aqui. Ou se eu tiver um indutor em paralelo com o capacitor, quando essas duas impedâncias são iguais, isso vai virar um circuito aberto. Nós vamos analisar cada caso e por que eles podem ser bons ou ruins. Bom, se nós analisarmos um filtro LC, que é o mais simples dos filtros, também desenhado aqui ao lado, para baixas frequências, o filtro se comporta como um capacitor. Em altas frequências, ele se comporta como um indutor. Mas para a frequência na qual ele foi feito para filtrar, ele se comporta basicamente como um curto-circuito. Tem apenas uma resistência intrínseca dos enrolamentos do indutor, que limitam essa impedância total. Esse gráfico verde
é o gráfico da associação série do indutor e do capacitor. Então verifique que daqui para baixo a associação se comporta como um capacitor. Até corrige o fator de deslocamento. Inclusive é feito para isso, né? Para ser filtro e corrigir o fator de deslocamento. E depois da frequência de sintonia, ele é um indutor. Logo, não tem, acima da frequência de sintonia, não tem mais frequência de ressonância, porque ele se comporta como indutor. E esse indutor, junto com as indutâncias do sistema, não tem mais ressonância. Você não tem mais o problema porque você não tem mais capacitores. Vamos analisar aqui os 3 tipos básicos de filtro, o filtro que a gente acabou de ver e o comportamento dele aqui. O filtro também ele pode ser amortecido, esse filtro ele já é melhor do ponto de vista de evitar a ressonância. Ele é pior do ponto de vista de consumo de energia, mas ele tende a filtrar melhor as altas frequências, porque veja que essa impedância aqui vai ficar muito alta em altas frequências e a corrente vai preferir passar por aqui. Então ele vai filtrar melhor as altas frequências do que esse daqui, pois essa impedância do indutor vai ser muito alta. Contudo, em baixas frequências, esse resistor ele vai passar menos corrente por ele, obviamente, do que pelo indutor, mas sempre vai passar um pouquinho e ele vai estar consumindo energia elétrica. Então, esse filtro ele tem essa limitação. Para superar essa limitação, o melhor dos mundos é o filtro tipo C. No filtro tipo C, você faz com que a 60 Hz isso aqui seja um curto-circuito. Acima dos 60 Hz, isso aqui vai ser um indutor, vai virar um filtro amortecido. Então, a 60 Hz, que é onde nós temos a maior tensão, não vai ter corrente nenhuma passando aqui. E acima dos 60 Hz, isso aqui vai ser um circuito amortecido, tal como esse aqui. Então, é o melhor dos mundos. Agora, vamos voltar à nossa análise. Nós apenas falamos de ressonância e como nós poderíamos fazer para evitar a ressonância. Quem sabe com filtros, vamos ver? Então, o mesmo gráfico de antes, a potência, os MVA, que são maiores, liga o banco de capacitor, corrige o fator de deslocamento. Veja que o fator de deslocamento ele subiu para 1. Contudo, quando eu ligo a carga não linear, apesar do fator de deslocamento continuar 1, o fator de potência caiu devido aos harmônicos. Desligo o banco de capacitores, fico com o fator de deslocamento ruim e igual ao fator de potência. Veja, só pode ser ressonância então isso. Aí você fica pensativo. Eu coloco um filtro no harmônico igual a 7, que era o meu problema. Eu já verifico que caiu. Caiu a energia reativa. Vamos voltar um pouquinho para comparar? Caiu. Caiu bastante. Só que não caiu tudo que eu gostaria que caísse. O fator de potência, não o de deslocamento, o de potência ele continua longe do ideal. O que será que aconteceu? Aqui nós observamos a primeira situação sem filtro. Agora nós vamos colocar um filtro de ordem 7 e deu uma melhoradinha. Não ficou perfeito, mas deu uma melhoradinha. E aí você fica pensativo, mas por que não? Você vai lá e dá uma olhada na resposta em frequência sem filtro e com filtro. Então, sem filtro, de fato,
você tem um problemaço aqui no sétimo harmônico, né? A magnitude da impedância do sistema com os capacitores ela é máxima no sétimo harmônico, você tem a ressonância. Aí você coloca um filtro e você não é tão grande, mas você vê que você deslocou a ressonância do sétimo para o quinto. Problemão, hein? O que fazer? Colocar um filtro para o quinto também? Poderia ser uma solução. Vamos ver qual que foi a nossa abordagem. Bom, vamos colocar um filtro só para o quinto. Vamos esquecer o sétimo, vamos botar um filtro só para o quinto. E agora eu tenho um problema aparente aqui no quarto harmônico, mas como o quarto harmônico normalmente não existe, ele é um harmônico de ordem par, nessa aplicação não vai ser problema. Então voltamos aqui. Quando nós fizemos o filtro para o sétimo harmônico, melhorou um pouquinho, mas não o suficiente. Agora eu fiz o filtro só para o quinto harmônico. Eu fico satisfeito com a forma de onda. Ela parece bastante próxima à senoidal. Vamos dar uma olhada aqui para a corrente do banco, sem filtro algum. Com o sétimo harmônico não está legal, e com o filtro para o sétimo harmônico, e agora com o filtro para o quinto harmônico, eu posso aceitar. Correntes de todos os harmônicos somente com o banco, né? Vamos prestar atenção nessa corrente roxinha aqui, né? 275%, é o sétimo harmônico. Agora, se eu colocar um filtro para o sétimo harmônico, eu gerei um problema aqui no quinto harmônico, né? Ele era menor, ele era de 11%, né? Dá uma espiada aqui, 11%, e agora ele passou para 108%. E ainda um problema que eu não existia lá no... Bom, o sétimo baixou, esse está ok, esse está ok, esse baixou. Ele estava em 275, foi para 4, o quinto que é o problema. Muito bem, e se eu fizer um filtro ao invés para o sétimo, eu faço um filtro para o quinto. Parece que baixaram todos, né? Baixou o sétimo, que nem aparece aqui, está aqui no 0. E a corrente do quinto harmônico baixou para 10. Originalmente, ela era de 11 e ela baixou para 10. Aparentemente, nem baixou tanto. Mas veja que o que baixou mesmo foi o sétimo, mesmo o filtro sendo para quinto. Isso por quê? Bom, analisem comigo, no sétimo harmônico não tem mais capacitor agora. Por quê? Porque o filtro, que é um filtro LC série, ele passa a ser o indutor equivalente. E com indutor não tem ressonância. Então nós simplesmente fugimos da ressonância com isso. Fizemos um filtro para o quinto harmônico, mas do ponto de vista do sétimo foi apenas uma fuga da ressonância, porque o filtro não é para sétimo, foi para o quinto. Aqui nós temos de novo somente o banco, as tensões, né, 40% de distorção. Agora, se eu fizesse um filtro para o sétimo harmônico, eu tenho 11% de quinto harmônico de distorção. Né? Antes ele era de 2 e aumentei para 11. Então, resolvi uma coisa e piorei outra. Agora, se o filtro fosse só para o quinto harmônico, ficou tudo muito bom. Não tenho distorção alguma. Parece que o caminho é mais fugir da ressonância do que fazer filtro aqui. Muito bem, grandezas eficazes no banco, né? Sem só o banco. Vamos prestar atenção aqui nos MVAR do banco, na tensão do banco e na corrente do banco. Agora, olha, com o filtro de sétima melhorou um pouquinho, com o filtro de quinta ficou perfeito. A potência reativa continua a mesma, a tensão não mudou e a corrente também não mudou. Tudo porque nós evitamos a ressonância. Distorção harmônica de tensão e de corrente somente com banco.
Com um filtro de sétimo harmônico, continua tendo distorção, ó. E com o filtro de quinto harmônico, né, tem um pouquinho de distorção decorrente, mas de tensão não há nada. E a decorrente está na faixa dos 10%. É comum se aceitar distorções de corrente até da ordem de 20%. Nós aqui na DAX Energy geramos um script que vocês podem fazer simulações sem custo algum. O link vai ficar aqui na descrição desse vídeo, ou pode ser copiado dessa página mesmo. Você escolhe o tipo de filtro, você escolhe a tensão, a potência reativa que você deseja corrigir, o harmônico que você deseja corrigir, você coloca inclusive a dessintonia do filtro que você deseja, tipicamente 2%, o fator de qualidade do filtro, e esses são os valores que ele vai te retornar dos componentes do teu filtro. Então você entra apenas com alguns dados de entrada, ele já te retorna o filtro. Na aba aqui, né, antes estávamos na aba filtro, agora na transformador, você coloca os dados relativos ao transformador. Você entra aqui com o número de harmônicos, aqui nós colocamos 2, o quinto e o sétimo, poderia entrar com mais, e o valor de corrente de cada um deles. Você consegue ver a resposta em frequência aqui do módulo, da impedância, aqui embaixo do ângulo. E, finalmente, você consegue visualizar não só a corrente, aqui é o primeiro gráfico, né? Você consegue visualizar a corrente do transformador, corrente nos elementos do filtro, potência nos elementos do filtro, e tudo mais relativo, em especial, ao filtro. No mais, muito obrigado. Qualquer coisa, estão aqui os nossos contatos. Será um prazer poder atendê-los. Até mais.